Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã mais uma vez. A instrução de hoje ela é interessante, eu acho interessante demais. Eu particularmente chamo toda a palavra, mas essa é muito interessante. E eu gostaria que você acrescentasse mais isso na sua compreensão da vontade de Deus. Amém? Vai ser enriquecedor, eu creio. Domingo que vem não tem escola bíblica dominical devido à nossa confraternização ali no sítio, não é? Vai ser também aniversário da igreja, 14 anos, concluindo no dia 20 de dezembro. Então, domingo que vem não tem escola bíblica dominical, dia 11, né? Dia 11 não tem escola bíblica dominical. Mas ainda teremos a última aula do ano, no dia 18. O outro domingo tem escola bíblica dominical. Sexta aula vai ter. Amém? E aí só vira para... Aí o outro já é Natal, não vai ter de novo. Só em janeiro, que a gente continua com a 7ª lição. Dito isso, vamos pedir a Deus graça. Senhor, muito obrigado por essa manhã na Tua presença. Amém. Louvado seja Deus, que não muda. Tu és um Deus que não muda. Tu não tem sombra de variação alguma. E isso nos dá conforto, porque Tu és um Deus estável. Um Deus que tem todo o poder e controla todas as coisas. Muito obrigado por essa oportunidade. Como Teus filhos, nós clamamos o Teu auxílio precioso nessa hora, abrindo o nosso entendimento. É o Senhor que nos conduz na Tua verdade. Abre o nosso coração para que possamos aprender de Ti e sermos fortalecidos pela Tua palavra. Habilita-nos, Senhor, habilita todos que já chegaram, aqueles que estiverem vindo para se juntarem a nós, e os irmãos que vão ouvir depois dessa gravação, todos sejam abençoados com entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa o Teu servo que fala contigo, para que eu seja canal desobstruído para fluir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, vamos lá, querido. Lição 5. Hoje nós vamos falar assim, mais particularmente sobre um país, uma nação, o Egito. Ah, pastor, por que nós vamos estudar o Egito hoje e não, por exemplo, o Irã? Por que o Egito e não a Turquia? Eu vou defender por que nós vamos estudar o Egito. O Egito vai servir como exemplo. Amém? Lembrem-se, o livro de Isaías é imenso. Ele tem muitos capítulos, muitas profecias interessantes. Não dá para condensar tudo num trimestre. Nós já estamos aí na 5ª aula. Se eu fosse realmente estudar cada país ali periférico a Israel, nós gastaríamos um domingo para cada país. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o Egito como exemplo. E o que adianta eu pensar no Egito? Eu não conheço o Egito, não tenho a menor vontade de ir lá para o Egito. O que me interessa o Egito? Além de toda aquela mitologia que a gente tem aí na mídia. Irmãos, para que serve o Egito então para nós nessa manhã? Serve como exemplo. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus tem o controle de todas as nações. E existem profecias para se cumprir em todas as nações. E o livro de Isaías é tão rico de profecia, e tem coisas que vão se cumprir no Egito, que vão comprovar para nós que Deus continua no controle. Amém? É importante você ver que Deus nunca perde o controle das nações. Nunca. Ao ponto de já determinar quem vai sobreviver e que nação vai perecer, desaparecer do mapa. Deus tem esse controle absoluto. Para mim traz grande conforto. Num tempo de incerteza, num tempo de guerra, de ameaças de guerra, eu sei, pela palavra de Deus, pelas revelações proféticas, que alguns países vão sobreviver. Isso para mim é maravilhoso. Eu sei que isso é o início do reino milenar. Eu sei que aponta para um outro tempo, e que não é mais essa instabilidade política e que ameaça de bomba nuclear. Amém? Então o que adianta estudar sobre o Egito? Adianta. Se Deus prometeu que vai ter situações na vida do Egito ainda para o futuro, isso é a nossa âncora. Tenho certeza que Deus vai cumprir. Amém? Então vamos lá, vamos entrar nesse mistério. Predições sobre o Egito no plano escatológico. E perguntaram o que é escatológico: é o estudo das coisas do fim.
do tempo do fim. O Egito está dentro desse estudo, dessa projeção do tempo do fim? Está. Aqui na abertura tem um mapa um corte aqui do Egito, né? Está em perspectiva, mas dá para você ver aqui, ó, um pouquinho da costa aqui do Egito, que fica no continente africano. O Egito não é aqui, ó, é aqui. Continente africano, aqui tem um pedacinho da Arábia Saudita, Iraque, Israel está por aqui, tá certo? Eu acho que tem outro mapa lá dentro, vai ficar melhor de enxergar. Avança para mim. Então, para que nós estamos estudando o Egito? Faremos um resumo, dando uma panorâmica em vislumbre da sorte desses povos, alguns povos, mas com foco no Egito, que foi o berço do povo de Israel e que tantas vezes esteve em evidência. O Egito é importante porque o povo judeu, a nação de Israel nasceu aonde? Literalmente, no Egito. Antes era só a família de Jacó, mas como nação, depois sai de lá mais de não sei quantos milhões de pessoas. O berço da nação do Senhor, né, do povo escolhido de Deus, é o Egito. O Egito é um lugar de refúgio, antes de virar um lugar de opressão, né? Não vou entrar no mérito do que já passou lá no Êxodo, amém? O estudo não se propõe a isso, nós não vamos retroceder tanto. Eu estou falando aqui rapidamente, mas não vamos ficar estudando o que aconteceu no Êxodo. Mas o Egito também foi um lugar de refúgio para o menino Jesus. Quando houve aquela matança lá orquestrada por Herodes, para onde o anjo mandou José e Maria ir? Para o Egito, para se cumprir uma profecia, amém? Havia uma profecia, estava lá em Oséias 11:1. Deus usou o profeta Oséias para falar ao povo de Israel. Em primeiro lugar, essa palavra se cumpre no povo de Israel, e depois nos evangelhos vai dizer que isso também se cumpre em Jesus, amém? Vamos abrir com esse texto bíblico, é pequenininho, vamos lá? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Israel então aí é tipificado como filho de Deus, o povo, a nação. Deus o toma como para si, né? É meu filho. Lá eles nasceram, foi o berço deles, ele era menino, mas são meus filhos, amém? Em específico, meu filho aqui vai ser aplicado depois para Jesus. Pensa, querido, como é que Deus é fantástico. Deus coloca isso nos lábios de Oséias. O povo de Israel entendeu para si, não é? Entendeu? Deus está me chamando de filho, beleza. Séculos depois nasce Jesus, tem aquela perseguição de Herodes. Para onde Deus manda o casal fugir? Para o Egito, para que se cumprisse essa palavra. Se Jesus nunca tivesse tido oportunidade de ir para o Egito, essa palavra profética não caberia a ele. Mas como ele foi para o Egito bebezinho, e depois de um tempo, quando morre Herodes, eles voltam lá do Egito, essa palavra se cumpre também na pessoa de Jesus, amém? Então o Egito tem um significado muito forte no meio da história bíblica, do povo de Israel, do próprio Jesus, né, que foi bebezinho para o Egito, amém? Eu quero mostrar um pouco da força que o Egito tinha. Avança para mim, por favor. Não, pastor, se fossem os povos dele, ele quer meus filhos. Não está no plural. Ali Deus afunilou, chamou Israel de meu filho. É Israel, mas também é Jesus. Amém? A mesma profecia. Lembra-se que já conversamos sobre profecia que tem mais de um cumprimento? Essa profecia tem mais de um cumprimento. Se cumpre em Israel e se cumpre no Filho de Deus, Jesus. Vamos lá, vamos ver um pouquinho da força dessa nação Egito. Contexto: uma potência bélica. O Egito dos faraós, volta e meia, estendia o seu poderio para Canaã. No período dos reis judeus, algumas vezes o Egito era o esteio eventual aliado contra os outros inimigos. Deus reprovava essa falsa segurança. Hoje nós vamos ver assim muito politicamente o que o Egito significava. Só um minutinho que está dando um pigarrinho aqui. Vamos lá. Isaías capítulo 31, verso 1. Eu vou explicar já por que Israel considerava o Egito um esteio, ou seja, um apoio bélico, né? Um apoio militar. Lá naquele tempo de Isaías já era assim.
Vamos ler Isaías 31 juntos, irmão? Vamos lá? É Deus reprovando essa falsa confiança. Vamos lá? Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, que se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Está aqui, ó, uma biga egípcia e seus cavalos. Então, o que Israel via no Egito? Via uma grande potência da antiguidade, que tinha um exército muito habilitado, muito móvel, muito forte. Então, quando Israel era oprimido por outros povos em redor, pensava, opa, vamos lá, vamos fazer aliança com o Egito, pedir ajuda deles contra os outros povos. Então, em vez de pedir ajuda para Deus, que é o que Deus está reclamando aqui, eles pensavam, meu socorro é o Egito, o meu socorro não é o Senhor. Amém? Estão compreendendo? Hoje, quem seria o Egito na vida de Israel, irmãos? É fácil fazer uma analogia. Os Estados Unidos da América do Norte. Hoje é o Egito de Israel. Quando Israel está muito oprimido, pede ajuda para quem? Para os Estados Unidos da América do Norte. É basicamente isso. Tá certo? Então, humanamente falando, quando estoura uma guerra contra a sua nação, você quer aliados poderosos do seu lado para vencer a guerra. Não é isso? Humanamente falando. Mas Israel muitas vezes olhava só no plano humano e esquecia que era uma nação protegida por um Deus todo-poderoso. E precisava confiar em Deus. E não nos carros, nos cavalos, nos cavaleiros, nos guerreiros. Amém? Todo mundo entendeu esse contexto? Basicamente, no livro de Isaías, a queixa de Deus contra o Egito é esta. Pronto, no meio da batalha corta. No clímax, no embate, com corta. Foi só para dar um clima, irmão. Não é melhor do que aquela imagem parada do cavalinho com a biga? Não deu para sentir um clima? Eles demoraram a apagar o santuário. Ainda estavam fazendo clique-clique aí e acabou a batalha. Foi só para dar um clima. Não deu para ver? Não deu tempo para a luz. É lógico que aquilo ali está tudo, né, adaptado. Os egípcios estão falando em inglês. Fire! Não é assim que funciona, né? Mas deu para dar um clima, não deu? O filme é aquele Êxodo, Deus e Reis, do Ridley Scott, cujo aquele cara de barbinha preta ali é o Moisés. Muito ruimzinho esse filme, viu? Tem nada de bíblico esse filme. Mas foi só para dar um clipe, foi o que eu consegui achar. Imagina eu gastando meia hora, 50 minutos procurando clipes na internet para ilustrar esse segundinho aí, de 2 minutos para vocês. Obrigada. Só para vocês sentirem. Porque a gente fala assim, o Egito era uma grande potência militar. Aí na mente da gente aqui, não tem como comparar nada, né? Ainda mais na antiguidade. Tem que botar um filminho para você ver ali a potência, ali as bigas, né? Tinha um exército com muitos cavalos e cavaleiros, isso é citado na palavra de Deus. Pastor, aqueles salmos falam que uns conflitados, outros cavalos falam desse contexto também? Também, não especificamente para o Egito, aqui é especificamente para o Egito, tinha muito mais carros e cavaleiros. Israel também tinha, mas era comparativamente menor. Mas a ideia é a mesma. Ao invés de confiar na própria força bélica, confiar em Deus. A ideia básica é essa, tá certo? Mas aqui é bem olhando para, digamos assim, para todo o poderio bélico do Egito, que era grande. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 1.600 anos atrás. Então imagina aqui, né? As nações tinham armas rudimentares, era arco e flecha, escudo, essas coisas assim. Ter carros aparelhados que nem o Egito tinha,
Isso era uma vantagem bélica extraordinária. É mais ou menos comparando o Brasil com outros países aí mais desenvolvidos. Se o Brasil entrasse numa guerra hoje, como é que seria, irmão? Ei, Jesus! Quantos submarinos o Brasil tem? Quantos porta-aviões o Brasil tem? Tudo sucateado, irmão. Entendeu? Se a gente entrar numa guerra aí, vai dar ruim. É que no Brasil não é um país com vocação de guerrilha, de guerra, né? Mas se olhar para o material bélico que nós temos hoje, não dá para fazer frente com grandes potências. Entenderam? Então o Egito naquela época era uma grande potência bélica, isso enchia os olhos do povo de Israel. Deus detestava isso. Algum tempo depois que Isaías profetizou, no tempo do profeta Ezequiel, Deus sentenciou o Egito, suposto esteio de Israel. Suposto, né? Eles achavam que era o esteio, para que ficasse reduzido e não fosse mais na história uma grande potência conquistadora. Eu tive que cruzar agora, irmãos, nós estamos estudando o livro de Isaías, as profecias de Isaías, mas eu tive que cruzar com a profecia de Ezequiel. Por quê? Porque ela é mais impactante ainda. Se Isaías já profetiza que o Egito não deve ser a confiança de Israel, porque Deus também vai abater o Egito, amém? Lembre-se que naquela época o Egito era grande, poderoso, um exército numeroso, mas outros impérios sucederam o Egito. Não sucederam o Egito? Mais adiante vai vir na história aí o grande império babilônico, vai vir o Medo-Persa, depois o grego e por fim o romano. Tudo isso vai suplantar o Egito. Mas aqui na profecia de Ezequiel está a sentença contra o Egito. Por que o Egito nunca mais foi uma grande potência? Se foi um grande império destacadíssimo na antiguidade, o Egito, a Assíria e depois os outros impérios que sucederam. Por que o Egito perdeu essa força que tinha? Há uma sentença profética. Deus controla até o poderio das nações, né? Irmãos, amém? É Deus que decide que nação é forte, que nação é fraca. Isso é muito interessante. Vamos ler esse texto aqui, ó. É pequenininho, eu editei, cortei aqui no verso 3, cortei aqui no verso 16. Você em casa pode ler o contexto todo de 29, capítulo 29, de 1 a 16. Você vai ver que Deus sentenciando o Egito para que nunca mais na história o Egito seja uma grande potência. Vamos ler o texto comigo? Está bem grandinho aqui para vocês enxergarem. Dá para enxergar aí atrás? Então vamos juntos, irmãos. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme. Olha que interessante. O rei do Egito chamado de crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios, e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Olha aí o que Deus está acusando o Faraó. Seu arrogante, você acha que foi você que fez o rio Nilo, por exemplo? O grande rio Nilo. Por que o Egito, mesmo no deserto, era tão poderoso? Porque o rio Nilo era uma fonte de vida extraordinária no meio daquele deserto. Não é? A gente aqui está num outro contexto. Mas agora, recente, não fizemos aí uma engenharia de transposição do rio São Francisco para o Nordeste e alcançou alguns estados aí no interior. Que diferença faz chegar a água? Muita. Imagina naquela época. Então o rio Nilo era a fonte de vida do Egito. Transbordava nas suas cabeceiras, nas suas margens, e ali era cultivável. Era uma área fertilíssima ao entorno do rio. O rio era o centro praticamente da força econômica, e etc, etc. E aí o faraó se gabava. Eles endeusavam o rio. O próprio rio era uma divindade.
o Rio Nilo. Crocodilo também. O crocodilo, o hipopótamo, eles tinham uma zoolatria. Todos os deuses deles tinham cara de animal. Ou cara de chacal, cara de gato. Os deuses deles eram assim. Cara de crocodilo, cara de hipopótamo, serpente, por aí vai. De águia, de coruja, de um monte de animais. Então Deus dá um basta na arrogância de Faraó. Está se achando muito, acha que o rio foi ele que fez. Ele não fez rio nenhum. Tá certo? Está se achando. Então Deus dá um basta. Dizes, o meu rio é meu, não. E eu fiz para mim mesmo, não. Vamos cortar agora e pular para o que interessa. Verso 15 e 16. Aqui está a sentença. Quem quiser ler o restante de Deus debochando da arrogância humana, leia o resto do contexto em casa. Tá bom? Você vai ver como é que Deus olha para a finitude de um ser humano que se acha muito. Verso 15 e 16. Aqui está a sentença. Vamos lá? Tornar-se-á mais humilde dos reinos. Não era uma potência? Não era uma superpotência da atividade? Não era conquistador de vários reinos? Inclusive conquistava Canaã, irmão. De vez em quando um rei se mata, vou dominar Canaã. E invadia e dominava. Agora vai ser o mais humilde dos reinos. E quem mais? Nunca mais se exaltará sobre as nações. Porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. Nunca mais o Egito foi um povo conquistador. Nunca mais. Está aqui o decreto. Já não terá confiança da casa de Israel. Olha aqui, ó. Qual é o problema que Deus está tratando? Israel continua achando que a sua segurança está no Egito. Confiança essa que lhe traria à memória a iniquidade de Israel, quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Acabou. Tratou duplamente, né? Então vou te dar a palavra. Tratou dos dois lados. Acabo com a arrogância do Egito e acabo com a pretensa confiança que Israel tem no Egito. Agora se tornou ponto turístico. Agora as pessoas vão lá para ver Um monte de atividade que não tem, infelizmente, mais força nenhuma. É muito interessante isso, irmão. Eu amo quando a palavra de Deus revela o que Deus fez na história humana. Porque se o Egito já foi tão poderoso como nação, tão conquistador, ele poderia ter continuado na história assim, não poderia? Poderia. Mas Deus abateu a arrogância do Egito. Nunca mais vai dominar sobre os povos, nunca mais, irmão. E nunca mais o Egito dominou. Amém? Olha que sentença, como complementa as visões de Isaías. Estão vendo aqui? Ficou mais rico, mais determinante. Avança para mim, vamos lá. No contexto da profecia, voltamos para o livro de Isaías, tá? Eu abri esse adendo em Ezequiel para enriquecer como Deus enxergava o Egito. Mas voltamos para o livro de Isaías, que é a nossa base. No contexto da profecia de Isaías, o Senhor Deus anuncia um juízo próximo e vai muito mais além, ultrapassando os tempos, indo até o período posterior à grande tribulação e à futura sujeição dos egípcios a Deus e ao rei Jesus do reino milenial. Agora a profecia fica mais fantástica, ainda que realista. Lembrem-se que a profecia tem mais de um tempo de cumprimento, amém? Um tempo mais próximo já se cumpriu na história. E aí Deus aproveita a boca de Isaías, a pena de Isaías, para dizer também que ele planejou para o futuro. Para o futuro 2.600 anos depois, irmão. Deus tem toda a história do Egito na sua mão. Como tem a história de todos os povos. Como tem a história de Israel. Como tem a história do Brasil. Está tudo na mão de Deus. Amém? Compreenderam? É Deus que determina, vai sobreviver, não vai sobreviver. Vai entrar no futuro reino, não vai entrar no futuro reino. Tudo é determinado. Então essa profecia tem duas partes. Uma profecia mais curta, digamos assim, para cumprir em poucos anos, lá atrás na história, e uma profecia que pula milhares de anos para mostrar o Egito no futuro, no mesmo texto de Isaías. Então eu destaquei aqui a primeira parte, cumprimento mais próximo, e depois vamos ver o cumprimento futuro,
Amém? Leia comigo, vamos degustar essa palavra. Isso mostra o controle de Deus em tudo, amém? Vamos juntos? Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro dele. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. O que significa? Guerra civil. Guerra entre eles mesmo. Amém? E cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. Lembrando também que o Egito tinha o Alto Egito, o Baixo Egito. Não era uma hegemonia como estado. Tinha alguns outros estados mais abaixo. Ali envolvia também a Etiópia, o controle do Egito e por aí vai. Tá certo? Mas Deus vai fazer com que eles se degradiem dentro do próprio contexto deles lá, guerra civil. Estava até conversando com o irmão Marco Trindade. Estou achando muito quieto nesse país. Não está quieto, irmãos? Deixa quieto. E aí no próximo dia 1º de janeiro a gente imposta o bandido? Eu não costumo falar de política aqui, nem faço cabeça de ninguém. Mas está muito quieto, não está não? Para quem acompanha não. Para quem acompanha não está não. As movimentações militares estão acontecendo. Meu medo é derramamento de sangue. Meu medo não, né? Deus vai fazer o que tiver que fazer. Meu receio tem derramamento de sangue. Mas Deus está no controle de tudo isso. Amém? Aqui Deus promoveu entre eles uma confusão que eles começaram a entrar em guerra civil. E é Deus julgando. É Deus no controle. Verso 3, igreja. O espírito dos egípcios esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Ou seja, tudo de ruim, né? Eles eram crédulos nessas divindades, irmãos, eram ignorantes. Eles consultavam lá os deuses deles lá, através de necromancia, de feiticeiros e tudo mais. Eles falaram, eles vão consultar e não vão chegar a lugar nenhum. Verso 4, igreja, aqui está, olha, a sentença para eles. Entregarei os egípcios nas mãos de um Senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a história que eu pude apurar aqui, foi o rei da Assíria, Esaradom, nome do rei. Esaradom, rei da Síria, foi que fez a conquista do Egito nessa época aqui, ó, profetizada. Amém? Esaradom, depois procura lá, você vai achar registro histórico. Nós não nos propomos aqui a ver todas as guerras que o Egito entrou, mas essa sentença aqui é interessante. No mesmo bojo do verso capítulo 19, Deus vai usar o profeta para jogar para o futuro. Quer ver? Avança para mim, vamos lá. Quantos entenderam? Primeira parte, cumprimento, poucos anos depois da história do Egito. Amém? Agora vamos viajar. Vamos viajar, porque Deus é maravilhoso. Vamos lá? Verso 18, quem quiser. Naquele dia, presta atenção para ver. Toda vez que você vê na palavra profética, naquele dia, é um salto temporal. Quando fala assim, naquele dia, já olha para o futuro, vem para o futuro. Só dando uma dica, tá bom? Agora não é mais só aquele momento histórico. É naquele dia, tá bom? Vamos juntos agora. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Que dia é este? Não, Senhor. O milênio. Ficamos um trimestre inteiro estudando
Já passamos por esse texto, lembra não? Não, mas fala Canaã, A língua de Canaã, a língua da Palestina. Mas o Egito, a Israel fazia o Egito. Isso foi, meu filho, vou chegar lá, aqui na lição. Mas vem cá, o povo egípcio se converteu na Guerra dos 6 Dias? Não. Então não é, meu filho Roberto, aqui está falando de conversão, ó. Eu sei, você fala. Mas não é questão da língua, conversão a Deus. Isso aqui já aconteceu, irmãos? Não. Essa cidade do sol, então, seria uma alusão a Cristo como o sol da... Não é essa parábola não. Cidade do Sol é Heliópolis. Heliópolis era uma cidade onde se cultuava o deus Amon-Ra. Deus está usando símbolos daquela época para dizer, no futuro, tá certo? Esses símbolos vão ser convertidos a Deus. Não se adorará mais Amon-Ra. Já não se adora hoje. Eu vou mostrar a vocês que já as divindades egípcias já caíram no esquecimento há muito tempo. Mas a cidade do Sol, uma delas, lá no Egito, não é na terra de Israel, é lá no Egito, vai se chamar a cidade do Sol. Vamos continuar que você vai pegar o contexto. Verso 19, igreja, vamos lá? Naquele dia, o Senhor terá um altar aonde? No meio da terra. No meio da terra do Egito. O Egito é no nordeste da África, irmão. Não é na Terra Santa. Certo? Apesar de que é o limite fronteiriço da Terra Santa. Lembra-se? O Egito não faz parte do Oriente Médio, necessariamente, né? Não faz parte desse bloco aqui. O Egito é separado, é o nordeste da África. Amém? Lá no Egito vai ter um altar no meio da terra. Uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Verso 20, igreja, vamos lá? Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos, na terra do Egito. Ao Senhor o quê? Clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador. Defensor, que os há de livrar. Um Salvador. Verso 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Preste atenção nesse detalhe. Naquele dia, o Senhor se dará a conhecer ao Egito. E os egípcios conhecerão ao Senhor, Yahvé. Tá certo? Naquele dia, sempre assim, naquele dia, sim, eles adorarão sacrifícios e ofertas de manjar, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Até aqui, nós estamos há 2.600 anos atrás, quando Isaías profetizou. Naquele tempo, o Egito era idólatra, cheio de feiticeiros. É milênio então, pastor? É milênio. Deus já dá um lampejo lá, dá um pulo temporal de mais de 2.600 anos e fala, ó, o Egito vai se converter. Então, por mais que o contexto, né, geopolítico lá esteja pegando fogo, com ameaça de bomba atômica e outras coisas mais, eu não tenho que temer nada, porque o Deus que disse isso vai cumprir. E o Egito vai sobreviver. E o Egito não só vai sobreviver, como vai ter adoração desse povo. Então, eu tomei o Egito, por exemplo, como eu falei, porque nós poderíamos estudar a sorte de outros povos da Bíblia. Mas o Egito tem digamos assim, um foco do olhar de Deus muito especial. Amém? Vou chegar lá, vou mostrar a vocês que hoje ainda eles não são convertidos. Mas vai se converter. E não é conversão por pregação. A gente pensa que evangelicamente em conversão, pregação. Não é isso. A nação vai se converter a Deus. Amém? Não sei. Vamos ver. Vamos ver o que eu tenho de espaço lá para as próximas lições. Vamos lá. Verso 22, igreja. Como é que é rica a profecia, né, irmão? É muito rico. É lindíssimo. Vamos lá. Ferirá o Senhor os egípcios. Vai ferir quando? O Egito vai se envolver na batalha da Armagedon? Com certeza. Ferirá o Senhor os egípcios. Ferirá. Mas os curará.
converter-se-ão ao Senhor, e Ele atenderá às orações e os curará. Naquele dia, de novo, toda hora, naquele dia, haverá estrada do Egito até a Assíria. Isso aqui que é fantástico. E já foi estudado aqui conosco também, na época do milênio. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Então tem os assírios também no futuro, nós estudamos sobre isso. Lembra? Vai existir uma estrada que vai do norte, do nordeste, cortando por Israel até o Egito. E essa estrada, as pessoas vão peregrinar para ela, para Israel, para adorar o rei Jesus. Lembram isso? E nós lemos esse texto naquela ocasião. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, os assírios irão ao Egito, e eles adorarão com os assírios. Naquele dia, leia comigo para terminar, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Eu não sei como, irmãos, é triste ter que afirmar isso, mas tem tantos pastores que eu conheço, inclusive parentes, que não conseguem enxergar a realidade dessas profecias. São amilenistas, tudo é figurado. Como é que isso aqui pode ser figurado? Qual é a figura que tem aqui? Como aplicar isso para a vida da igreja, por exemplo? Tem a ver com a igreja? Não, de maneira alguma. Então é muito triste ver, e eu oro com vários pastores, que não conseguem enxergar a literalidade dessas passagens. É uma profecia absolutamente literal, irmãos. Não tem como espiritualizar essas passagens. Tem como fazer metáforas aqui? É o Egito, é a Síria. E nesse contexto da época, ora o Egito era aliado, ora era inimigo de Israel. A Síria sempre foi inimiga de Israel. E agora Deus profetiza, tanto um quanto o outro vão continuar existindo, e no reino milenar vão comungar me adorando. Você deveria ficar fascinado, porque Deus está no controle disso tudo. E vai cumprir, amém? Só isso é uma âncora para a nossa alma, irmãos, em tempo de tribulação. E lá no tempo de Ezequiel a gente vê as duas portas, né? Do norte e do sul, né? Vão ficar continuam abertas E eles cruzam ali no tempo. Cruzam ali para adorar Jesus. Vão vindo do Egito pelo sul, vão adorar Jesus e vão subir pelo norte. Vão vir do norte, vão adorar Jesus e vão descer pelo sul. E vão ter comunhão uns com os outros. Amém? Então já se cumpriu a queda deles como o poder, né? O poder já acabou. Já cumpriu. Como é que eles não conseguem ver isso? Como é que não consegue ver que é histórico? Que é história, vida real, não é metáfora. Literal. Assim como a primeira parte já se cumpriu literal, por que não acreditar que isso aqui vai ser literal? É literal, ué. Deus está dizendo que vai ser, e eles vão ser uma bênção no meio da terra. É uma cegueira espiritual não enxergar a literalidade dessa profecia. Porque nunca se cumpriu, então não é verdadeira? Está em aberto, vai se cumprir naquele dia. Por isso a importância, a ênfase ali repetida, naquele dia, é lá para o futuro. E nós que temos os olhos para ver isso aqui, temos que ficar muito tranquilos que Deus não vai perder o controle dessa situação. Amém. Amém? Pastor, esse caminho tem a ver com aquele caminho de Isaías 35:8, o caminho santo? Tem a ver. É o caminho que ninguém erra. É o caminho dos peregrinos, né? Dos que vão peregrinar para Jerusalém. E esse caminho vai até a cidade, como ela falou, as portas estão abertas. Cruza para lá, cruza para cá. O centro sempre foi e sempre será o centro do planeta, Jerusalém. E os povos virão, tanto do norte, a Síria é o norte, tanto do sul, o Egito, e vão cruzar por esse caminho aí. É interessante dizer que essa estrada talvez não exista hoje. Existe uma estrada que vai do Egito à Síria? Eu acho que não. Ainda não. A palavra diz que todas as nações vão ter que ouvir a palavra de Deus, né? Aí será o fim. O testemunho desse evangelho será pregado a todas as nações,
É isso? Estou entendendo o que você está falando. Vamos lá. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Será pregado este evangelho do reino para todas as nações em testemunho, e então virá o fim. A pregação já está acontecendo. O pastor está dizendo que isso daí vai ser só no primeiro. Então vai adiantar pregar para essas nações isso aí? Eles não... Todos têm que ouvir, mesmo que não aceitem. Há uma grande diferença entre ouvir uma pregação e aceitar uma pregação. Eles vão ouvir, mas não vão aceitar. Isso. Por que não vão aceitar? Porque ele está dizendo aí, o pastor está dizendo que é o milênio. Então, claro, querido, isso aqui é pós-grande tribulação. Isso aqui é pós-manifestação do anticristo. Isso aqui é pós-batalha do Armagedon. Isso aqui já é no reino estabelecido de Cristo na terra. Haverá conversão lá no Egito hoje? Sim, meu filho, porque você está pensando em conversão pela pregação. Volto a afirmar, não é pela pregação. Mas eu estou dizendo, as igrejas eles falam sobre isso. É o modo de ver evangélico. É isso? Entendeu? Essa conversão da nação não é do Cristo ausente. Se nós falarmos sobre isso para as outras igrejas, eles vão dizer que nós estamos contradizendo a palavra. Não, de jeito nenhum. Essa palavra se cumpre parcialmente na vida real também. Eu vou explicar. Parte dessa profecia se cumpriu quando o cristianismo entrou no Egito, lá atrás na história. O Egito já teve um grande polo cristão, na cidade de Alexandria. Eu acho que está dentro do contexto da lição. Eu mencionei. Lá atrás, há 2000 anos atrás, o Egito já foi um polo cristão. Certo? Tinha a grande capital Alexandria, que foi cristianizada pela pregação. Mas, séculos depois, entrou o Islã. E hoje o Egito não é mais polo cristão. Justamente. Então, quando houver o advento do anticristo, e ele vai, a palavra de Deus diz que ele vai comandar, vai ter autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação, o Egito está dentro do domínio do anticristo. Tá certo? E é isso que é fantástico. E é bom a gente abrir o leque aqui para a gente pensar. E é isso que é fantástico. Se o Egito, hoje islâmico, praticamente 100% islâmico, não é 90% islâmico, já tem 10% ali que distribui entre cristianismo e outras religiões, mas a cada 10 egípcios, 9 são de Alá, do falso Deus Alá. Então, eles não creram pela pregação, mesmo que se mande missionários para pregar, que eles ouçam, que vejam na internet as pregações. O Egito não é cristão hoje. Amém? E acho muito improvável que se converta ao cristianismo. São pequenos focos. Eu vou dar a palavra para você, mas deixa eu completar o raciocínio. Há testemunhos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Já há testemunho. Quem acompanha, né, irmão? Se você vive só para si e não olha para o resto do mundo, você está errado. Você tem que olhar para os nossos irmãos no mundo todo. E de vez em quando até orar pela igreja perseguida. Tem que lembrar que aqui é a molezinha que é no Brasil, mas lá fora a pessoa paga com sangue para ser cristão. Então quem olha para o universo macro do cristianismo, sabe que de vez em quando alguns islâmicos se convertem, não por pregação, mas por sonho. Jesus se manifesta a muitos islâmicos por sonho. Eles têm experiência com Jesus por sonho. Ninguém foi lá pregar. Porque nesses países é o Islã que manda e não há espaço para o cristianismo. Ser cristão é risco de morte. Estão entendendo? Então o Senhor, para não deixar de ter testemunho no Egito, testemunho naquele país lá que foi invadido pelos Estados Unidos, qual é? O Afeganistão. Para não deixar de ter testemunho na Síria, manifesta-se a alguns deles diretamente. O Senhor Jesus converte alguns deles quase que diretamente, sobrenaturalmente. Mas lembre-se que quando o camarada crê em Cristo nesse contexto, ele tem que se afastar até da família, porque senão a própria família mata ele. É muito diferente do cristianismo aqui no Ocidente, no Brasil. É morto pela própria família, porque blasfemou, deu as costas para lá. A gente aqui não faz
não tem uma noção muito clara, né? Não faz muita ideia de como é ser cristão num país islâmico. A gente aqui não tem uma noção clara. A gente ouve alguns lampejos assim. Entenderam? Agora sim, pode participar. Deixa eu só completar, porque senão vai ficar no meio do caminho a minha colocação. Essa questão que ele falou, a princípio causa um choque, né? Ora, como é que pode haver uma conversão sem a pregação? Simples, através do que vê. As nações verão Jesus vindo. Exatamente. E na hora que elas verem, não vai ser pregação. É pelo que elas estão vendo Jesus. Inclusive a gente canta isso. Todas as nações virão. E adorarão diante desse. Justamente. É por quê? Já é o Jesus presente, irmão. É por isso que elas vão adorar. Nós já conseguimos enxergar muito mais do que a maioria. É o Jesus presente na terra. Hoje as pessoas creem pela pregação porque Jesus não está aqui diante dos nossos olhos. Não é assim? Ele virá e todo olho o verá. Também os egípcios vão ver Jesus voltando. Amém? Entenderam? Os que sobreviverem da grande batalha. Então, essa passagem de Mateus que fala sobre este evangelho sendo pregado como testemunho, eu estava lendo uma vez esse como testemunho, lá no grego é martúrio, que é martírio. Com martírio. Então, provavelmente é um evangelho que vai ser pregado através de martírio. Então, como já é hoje. Isso. Eu até estimulo vocês que abram um pouco mais o leque das suas mentes. Entre nos celulares que vocês têm, no Google, no YouTube, e jogue lá a Igreja Perseguida. Você sentir um pouquinho, muito longe da pressão que nossos irmãos vivem nesses países. Vocês vão ver cada coisa terrível. Então não vai ser muito pelo oral, mas vai ser testemunho. Exatamente. Volta e meia chega notícia aqui em alguns portais de missionários sendo executados. Essa semana, anteontem, eu vi uma nova notícia de um pastor e a esposa que foram esbofeteados, foram espancados num país islâmico. Espancados. Eles foram só espancados, não foram mortos. Ali, por exemplo, na África, há relatos de o Boko Haram, que é um ramo do islamismo, mais radical e militar, eles, no lugar de culto, onde tiver ali uma casinha, um casebre, pensa na África pobre, né? Um casebre ali onde é o lugar de culto, fecha as portas com os cristãos dentro e taca fogo. E morre todo mundo que estava ali cultuando queimado, torrado. Quando não pegam em armas para matar, dar tiro, quando não pegam, e outras modalidades de tortura. A gente não tem noção disso aqui no Brasil. Não chega, esse tipo de notícia não chega nas mídias, não chega no Jornal Nacional, nada disso. Vale a pena a gente ver. Nós vimos ontem, chamado Marcada, que é baseado em fatos reais. Eu acho que já sei qual é, no Oriente, né? Na China? Na China. Seria muito interessante que de vez em quando a gente abrisse um pouco o nosso coração para essa realidade dos nossos irmãos. Não é? Não faz ideia, não tem noção, a gente não tem noção. Irmãos, olha só, tem um não tem jornal, o mais popular da Palestina é o Mengi. Só entra lá, Mengi TV. Vocês têm que ver os artigos, as reportagens. Eles são muito radicais e eles falam assim abertamente: ó, nós temos que erradicar os judeus, nós temos que destruí-los, nós vamos perseguir, vamos matar, sabe? Mães assim, mães da Palestina orgulhosas por terem vários filhos que se suicidam por lá. Então assim, a gente não tem nem noção, não tem noção. Basta ver alguns vídeos, você começa a ter uma noção. Aí imagina o que é viver lá. Eu já vi vídeo de execução de uma mulher porque não estava dentro do princípio da Sharia deles lá. O cara filmando ali, a mulher sendo enquadrada no meio da rua, com burca, parcial, ela estava com o rosto aberto, né? A burca não estava no rosto. O soldado enquadrou ela assim, discutiu um pouquinho, pegou a arma e pum! No meio da rua, luz do dia. Ela foi executada por nada. Para eles, alguma infração ela cometeu da lei religiosa dele lá. Lá na Copa querendo botar o bracelete do arco-íris. Não deixa. Não deixa. Lá não tem conversa. Alguma coisa contra. Lá não tem conversa. Lá é execução sumária. Não tem julgamento. É imediato. Pegou a arma, pum, matou a mulher. E ela estava toda de preto, bonitinha, não estava indecente nada, mas estava com o rosto de fora.
eu não sei que ofensa que ela cometeu a lei dele lá. E o cara pega ela e tum, executa ela pelo uso do dinheiro. Vamos voltar para cá. Foi pertinente para a gente tirar um pouco de ambiguidade. Como é que eles vão se converter? Por pregação? Não. Eles vão se converter no reino milenar, como todos os povos sobreviventes vão se converter a Jesus. Mas essa conversão não é religiosa no sentido que nós temos hoje. Não é por fé, é por vista, é por obrigação. Nem por vista, irmãos. É sujeição. Como é que é? Ou é submetido ao reino, não é. Ah, não quer se submeter não? Também tem execução sumária. Você sabia que vai ter execução sumária? Lago de fogo e enxofre no começo do milênio? Tem execução sumária também no estabelecimento do reino. Quando a gente vê a literalidade dessas passagens, fica meio assustado, né? Isso é o que o homem pensa hoje. Quando Jesus vier, todo olho verá, ninguém vai ter mais dúvida. Qual é a dúvida se Jesus é real ou não é real? Estará lá em Sião. Entendeu? Nesse contexto se aplica essas passagens aqui. Naquele dia, o Senhor vai ferir e vai curar o Egito. Ferir dentro da batalha do Armagedon. Curar o remanescente que sobrar, vai ser súdito do reino. Amém? Todo mundo entendeu isso? E a passagem fica maravilhosa, né? Profecia maravilhosa. Avança. Como eu mostrei para vocês agora, estava comentando, hoje, o Egito é islâmico. Está cá o Alcorão. Aqui as menininhas estão no Alcorão. Essa menina deve ter o quê? 6 anos, 7, 8 no máximo. A criança dentro do sistema islâmico, quando começa a balbuciar as primeiras frases, sabe seu filhinho com 2 anos, 3, começou a construir frases? No Islã, já consegue falar algumas frasezinhas, a criança, e ensina para ela um verso do Alcorão, uma sura. Eles são obrigados. Então, o bebezinho de 2, 3 anos tem que decorar um versículo do Alcorão. E os pais cristãos aqui do Ocidente, às vezes nem traz a criança para a escola dominical para aprender a Bíblia. E lá eles impõem que as crianças aprendam o Alcorão o mais novo possível. Então eles são islâmicos hoje. Vou ler ali o contexto. No começo do cristianismo, há 2000 anos atrás, quando os apóstolos saíram pregando, foi fundada em Alexandria uma grande igreja de Jesus. Então a profecia em parte, muito parcialmente, se cumpriu lá atrás. Porque já teve cristianismo no Egito, já 2000 anos atrás. Alexandria é uma das grandes cidades daquela época, fundada pelo Ptolomeu, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, por isso Alexandria. Eu acho tão fantástico, irmão. O livro de Daniel fala de Alexandre o Grande, antes dele nascer, fala que vai distribuir o reino dele para 4 generais, tudo antes dele nascer. Deus é maravilhoso, tudo predito, tudo cumprido. Amém? Então Alexandria já foi um polo cristão? Já. Mas no século 7 a cidade caiu sob o domínio árabe e muçulmano, e até os dias de hoje a maioria da população egípcia, 90%, é islâmica, adora a Alá. Sendo assim, o cumprimento profético da visão de Isaías não será uma conversão em massa pela pregação. Antes devemos esperar que na vinda do rei Jesus, os egípcios derrotados na batalha do Armagedon, sobreviventes, serão admitidos como súditos, como um povo do tempo milenar. Todo mundo entendeu? Amém. Discutimos antes, então eu leio ali o contexto. É pela pregação que eles vão se converter em massa? Não. Pelo contrário, eu creio que o Egito é base das hostes do anticristo. Eu não vou entrar agora no mérito, eu teria que explicar muita coisa, eu teria que também até trazer mais base. Mas eu, pastor Damásio, acredito que a religião do anticristo é o Islã. Para mim, tá bom? Um dia trarei um estudo mais aprofundado sobre isso. Para mim, o Islã serve perfeitamente como plataforma para o anticristo. É a religião mais radical, uma religião
monoteísta, é a religião que mais cresce no mundo, não é o cristianismo, é o islamismo. Então o anticristo já tem uma plataforma aí feita já, certo? Se é assim, os egípcios vão se converter ao cristianismo e pregação? Não, vão continuar islâmicos e vão ficar debaixo do domínio do anticristo, vão fazer parte do levante contra Israel e Jerusalém. Depois de derrotados, os que sobrarem vão ser admitidos como súditos. Aí tem mais um detalhe que eu não aprofundei na lição, mas é importante a gente pensar. Nós estamos pensando baseado em tudo que temos recebido de Deus, amém? Recebemos de Deus que aqueles marcados pela besta vão ser executados no dia que o Senhor assentar no trono. Não recebemos de Deus isso? Então vamos lá, fazer vocês pensarem o mais profundo possível. Se é assim, e os egípcios estão debaixo do domínio do anticristo, como é que vai sobrar egípcios para entrar no reino? Alguns fugiram, né? Eu quero fazer vocês pensarem. Os 10%. Será que é os 10%? Os outros 10%. Mulheres que não vão para a guerra, mas são islâmicas, adoram Alá. Elas adoram Alá. As crianças também adoram Alá. Crianças e mulheres, você quer poupar? Quer poupar a parte das crianças e mulheres? Adoram Alá desde pequenininhas as crianças. Depois que vê a vinda do Cristo, vão entender que ele é real. Não tem conversão assim que vê Jesus, não é assim não. Porque antes do Cristo descer, o povo foi marcado com a marca da besta. Lembra? Mas sempre tem aqueles que não aceitam. Mas tem aqueles que não aceitam. Deve ter um grupo, um restolho, alguns que não aceitam a marca da besta, certo? Não dá para mensurar quantos, não dá para quantificar, mas é certo que os que estão marcados pela besta é lago de fogo e chumbo. Entenderam? Tem que sobrar egípcio. Agora deve ser uma minoria. Entenda isso em nome de Jesus. A maioria irá com o anticristo. A minoria remanescente do Egito é que talvez tenha chance de entrar como súdito. E depois, como ainda são seres de carne normal, vão se reproduzir e aumentar durante 1000 anos, irmãos. Amém? Entenderam? Mas pensa que o funil vai ser a vinda do anticristo. Só a minoria vai ser admitida. É porque o homem vai ser raro, né? Vai ser raro, exatamente para cumprir essa passagem. Então, eu não sei quantos milhões de egípcios existem, mas certamente os que vão entrar no reino são na casa de pouco abaixo de milhares. Amém? Entenderam? Todo mundo entendeu essa colocação que o pastor fez agora? Nós temos que conjugar o que nós estamos agora aprendendo sobre o Egito em particular com todo o contexto do milênio que nós já aprendemos antes. Avança para mim, vamos lá. Muito bem. Dito isso, alguém quer fazer pergunta? Não, né? Tem um dedo levantado. Então, o Senhor, só recapitulando, o Senhor Deus usa Isaías para o tempo, pouco depois do tempo de Isaías, para guerras que viriam, com o rei da Síria invadindo o Egito e acabando de vez com, digamos assim, a postura de grande nação potência. O Egito ali já foi decretado nunca mais. Amém? E nunca mais se levantou como potência. Pouco depois, Deus, usando o mesmo profeta Isaías, aponta para o dia de Cristo e diz: vai ter egípcio para ser adorador de Deus. Amém? Isso é maravilhoso, isso é o controle de Deus na história humana. Vamos conhecer um pouquinho agora a força bélica do Egito. Tá certo? Guerras recentes até o Armagedon. No cenário político recente, o Egito não figura mais como nação proeminente, tendo sido sujeito ao Império Britânico, foi o protetorado do século XIX até o ano de 1922. As grandes potências que hoje formam a ONU, no passado, através de guerras, venceram e subdividiram o Egito, os países da África, para o seu domínio. A Holanda tinha país sob seu domínio na África, irmãos. A Holanda, a Bélgica e a Inglaterra, França. Por isso, em alguns países africanos se fala francês. Eles estão pagando preço na Europa hoje.
As grandes potências do século XVIII e XIX, eles decidiram a sorte dos países menos desenvolvidos. É simples assim. E o Egito, nessa época ainda fraco, nunca mais foi uma grande potência, foi um protetorado inglês. A Inglaterra já dominou sobre o Egito. Entenderam? Isso aí é um contexto geopolítico anterior ao século XX. Então, foi até o ano de 1922. Quando o Estado de Israel foi fundado em 1948, o Egito coligou-se com a Jordânia, Iraque, Síria e Líbano para erradicar o Estado israelense. Então vamos lá, vamos devagar. Ontem, olha só como é que Deus vai controlando tudo, eu acho maravilhoso. Ontem, irmão, vi reportagem na TV sobre os 75 anos da promulgação do Estado de Israel. Foi ontem. É interessante? Quando o diplomata Graça Aranha, brasileiro, foi aquele voto de Minerva e foi decretado separar o Estado de Israel. Foi ontem que completou 75 anos disso, irmãos. E eu vi o cônsul de Israel, aqui no Brasil, dando uma longa entrevista sobre a relação política, econômica do Brasil com Israel, e falando que foi graças aos povos da América Latina naquela época, inclusive o Brasil, que Israel tem um Estado hoje. Foi graças à América Latina. Havia divergência, havia os povos que não queriam, havia aqueles que apoiavam, e a América Latina foi decisiva para que Israel tivesse um Estado. Amém? Hoje o cenário político é outro. Por exemplo, acabamos de virar da direita para a esquerda, se isso não se reverter. A esquerda já é contrária a Israel. A direita é a favor de Israel. É simples assim. Pastor, aí no contexto está escrito na palavra que o Senhor abençoará aqueles que abençoarem Israel, então aí nós ficamos no azeite aí agora. Exatamente, esse vai crer, irmão. Exatamente. Que enquanto aliado de Israel, estamos bem com Deus. Mas se ficar inimigo de Israel. Olha, o presidente anterior, que substituiu a Dilma, é de origem árabe. Temer era de origem árabe. Até Temer, o Brasil era contra Israel. A Dilma, esquerdista, contra Israel. Lula, esquerdista, contra Israel, a favor dos palestinos. Entrou o seu Messias Bolsonaro, fez aliança com Israel. Se sair o Messias Bolsonaro, não sei o que vai acontecer. Aguarde ser nos próximos capítulos. Faltam poucos dias para essa virada de ano e de governo. Se sair o Messias Bolsonaro, passamos de novo para a oposição a Israel. Não eu e você, eu e você somos a favor, mas politicamente o país é representado pelos seus líderes. Aí muda a folha. O cônsul que estava ontem na entrevista tem esperança que o Brasil e Israel mantenham as suas ligações cada vez mais fortes. O Brasil bateu recorde na balança comercial com Israel. Nunca fez tanto negócio com Israel. Mais de 3 bilhões. A meta era 3 bilhões, passou de 3 bilhões e meio em negócio com Israel. Tudo fresquinho, eu vi ontem, irmão, olha que legal. Da aula de hoje, a política, e ontem eu vi isso tudo. 75 anos de Israel teve a seu Estado. Presta atenção, vou lançar, tá? Vamos falar aqui das guerras. Não vou entrar nas guerras pormenorizadamente, porque não tem como aqui. Mas assim que foi decretado, no dia específico, em 48, que Israel vai ser um Estado, aqueles que estavam tomando conta de Israel, se eu não me engano, ainda era, eu acho que também era a Inglaterra. A Inglaterra que tinha um poder ali militar ali. No dia que os ingleses tiraram seus últimos carros de guerra e deixaram só os judeus lá que tinham voltado lá, imigrantes, de volta para sua casa, nesse dia, Egito começou a guerrear contra Israel. No dia da independência, da criação do Estado. Aí, pastor, Se juntou com quem? Com o Líbano, quem mais criando? Com Jordânia, Iraque. Eles tentaram matar o Estado de Israel no nascedouro. parecia uma pré-Armagedon. Quase um Magog e Magog.
No dia que Israel ficou sozinho, sem nenhuma defesa de país externo, eles vieram em coligação. Vamos matar agora. Só que perderam. E perderam a outra guerra mais adiante. E perderam a outra mais adiante. Foi só perdendo. A guerra do Yom Kippur, perderam a guerra dos 6 dias. E continuam perdendo até hoje. Perderam território. Entendeu? E foram perdendo bastante território. Então, e eu quero mostrar a vocês que o Egito era inimigo de Israel recentemente. Tá certo? Foram derrotados. Em 1956 houve outra guerra entre Egito e Israel, que novamente venceu, cedendo aos egípcios parte de Gaza e parte do Sinai. Em 67, um ano antes de eu nascer, houve a guerra dos 6 dias. Essa aqui é mais fantástica ainda, irmãos. Porque guerra demora a acabar, não demora a acabar, depois começa? Olha da Rússia com a Ucrânia, quanto tempo já tem? Meses e meses, vai virar ano. Mas a guerra que Israel venceu foi em 6 dias, irmãos. Por que 6 dias? 6 dias. Vou mostrar aqui, vou mostrar. Porque o 7º dia do descanso. A gente tinha que fazer uma aplicação, vamos lá. 6 dias. Mas é um milagre. É uma guerra extraordinariamente milagrosa, contexto recente, tem 50 e poucos anos atrás, irmão. Que guerra que começa e termina em menos de uma semana, irmão? 6 dias. Que guerra! No YouTube mesmo, contando sobre a guerra dos 6 dias. É muito interessante. Os próprios israelitas, eles contam testemunhos incríveis de presenciarem anjos batalhando. Poder de Deus ali, né? É anjo, eu já ouvi testemunho sobre isso. Coisas sobrenaturais aconteceram. Como é que Israel suportou essa guerra e venceu em 6 dias? É muito interessante. Há relatos que Israel fez uma guerra muito inteligente. Antes que os aviões dos inimigos saíssem dos seus hangares e dos seus lugares lá, Israel veio e destruiu tudo na pista. Acabou com todo o poderio militar aéreo dos inimigos. Primeiro destruiu os aviões. Pronto. Os caras já ficaram ruins aí. Rapidinho. E não foi só isso que Israel lucrou com a guerra dos 6 dias. Ele anexou Jerusalém. Até então Israel não controlava Jerusalém. Então fazem 55 anos que Israel tem domínio ali político, militar da área de Jerusalém. Amém? Foi nessa guerra dos 6 dias que o Egito de novo estava contra Israel. Quero que você entenda que o Egito não é gente boa, não. Pelo menos por enquanto, né? E vamos se converter. Então teve também aqui, ó, em 73 a guerra do Yom Kippur, dia do perdão, aproveitando o feriado religioso judaico. Eles esperaram chegar no feriado para começar a guerra. Malandros. Né? Egito e Síria atacaram Israel. Olha quanto tempo, 73, irmãos. O Egito continuava atacando Israel. São, porém, derrotados, israelitas conservam o seu poder, os territórios ocupados em 67. Em 67, na guerra dos 6 dias, Israel tomou a península do Sinai para ela. Israel venceu e tomou a península. É uma área extensa, irmão. É desértica, mas é muito grande. Vou mostrar a vocês já já. Para pressionar os países ocidentais no sentido de diminuir seu apoio a Israel, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, provoca uma forte elevação dos preços do petróleo. Quem viveu nessa época? Teve uma época que usaram o petróleo como arma contra Israel e os povos. Nós sofremos. Sofreu. Quem vivia na época, sabe, deve ter sido muito caro, não sei, eu era novinho. Os postos de gasolina fechavam. O ancião de dia já estava aí. Conta como é que foi o ancião de dia. Os postos de gasolina fechavam sexta-feira. Ele lembra. Até segunda de abril. Viu? Ele lembra. Eu era muito garoto, não lembro disso. Racionamento. Teve racionamento de combustível, não teve no Brasil? Mas aí também surgiu Mas era por causa da guerra lá de Israel com os árabes. Aí nós surgiu o ProAlto. Aí inventaram o ProAlto, que nunca foi adiante por falta de investimento. É um absurdo. O Brasil podia ser livre dessa dependência do petróleo há muitas décadas. Mas aí entra no nosso problema aqui particular, né? Vamos para lá. O Egito é o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel. Em acordo, lá em Camp David. Aí vem os Estados Unidos, leva, se não me engano, foi o Isaac Rabin e o Arafat fez um acordo lá. Vamos fazer acordo entre vocês. Estou sempre acordo lá, sempre nos Estados Unidos, lá em Camp David.
Aí, nesse acordo de 79, o Egito admitiu politicamente que Israel é um Estado. Está alinhado com Israel até o dia de hoje. Entenda, é inimigo sempre, mas agora politicamente é aliado. Tem tratado de paz. Entenderam? Não entenderam? Vocês entendem quando você tem uma pessoa que te odeia totalmente, mas tem que ficar porque é questão de política? Entenderam? É assim o acordo de paz de Israel com o Egito, é assim. Se odeiam de corpo e alma, mas politicamente estão em paz. Desde 79. Este, em contrapartida, devolve o Península Sinai ao Egito. Para pegar de volta a terra deles, eles aceitaram reconhecer Israel. Cláusula cumprida somente em 82. Ó. Foi assinado o acordo de 79, só se cumpriu em 82. Em 81, militares egípcios contrários à paz com Israel assassinaram o presidente Anwar Sadat. Mataram o próprio presidente porque fez aliança com Israel. É o Egito. Eles aceitaram isso de boa. Eles queriam a Península de volta. Avança para mim, vou te mostrar para vocês. Aqui, agora com o mapa fica mais claro. Olha como é que Israel é terrível, irmão. Território judeu, era esse aqui amarelo. Está vendo aqui? Com a guerra, eles anexaram a cidade de Jerusalém e anexaram esse pedaço todinho aqui da Península do Sinai, que pertence ao Egito. O Egito está aqui, ó. E a faixa de Gaza, que é um pedacinho aqui, ó. Até hoje, Israel domina a faixa de Gaza, Israel domina Jerusalém e ao norte, na Síria, as colinas de Golã. Essa guerra aconteceu 55 anos atrás. A única coisa que Israel devolveu para fazer paz com o Egito foi esse pedaço todo aqui. Devolveu. Amém? Entenderam? Estão vendo aqui a vida real, né? O resto não devolveu mais. Israel só vai conquistando cada vez mais. Aqui tem a guerra de 6 dias em detalhes. Isso aqui é muito bacana, não vou perder tempo aqui. Eu me degusto com essas coisas, então eu não gosto, né? Acha chato. Mas é muito interessante, irmãos. Como Israel foi vencendo. Primeira coisa, vai atacar os aviões ainda em terra, destruiu toda a frota deles. E por aí vai. Agora para mim. Nos últimos anos, a aparente neutralidade do Egito parece colocá-lo fora do grupo de inimigos declarados de Israel. Porém, quando a coligação de povos árabes acontecer para sitiar Jerusalém, os egípcios também se envolverão na batalha do Armagedon, conforme as predições proféticas. Não tenha dúvida, irmãos, Israel nunca fez tantas alianças como tem feito agora. Até uma das mais improváveis, com a Turquia, inimiga histórica declarada de pé junto contra Israel. Agora Israel tem diplomatas na Turquia e Turquia tem diplomatas em Israel. Israel está fazendo aliança com todos os povos inimigos que eles tinham. Agora, essa aliança vai durar? A questão é essa. Outro filminho, que legal, vamos ver o poder bélico do Egito? Paga a luz aí, por favor. Paga a luz aí, por favor, para ele poder chegar lá atrás. Paga a luz aí do santuário, que o filminho fica mais... É 3 minutinhos, irmão. Né? Isso aí é tudo Egito, irmão. Aí. Eu espero que tenham gostado. Deixe o seu like embaixo. Lê para mim, por favor, 10 horas. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão fervidas, e todas as profundezas do mundo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. É isso mesmo, é 10, 11. Perdão, tem um errinho ali na sua lição, bota em vez de 10, 1, é 10, 11. Zacarias 10, 11. Perceberam ali o poderio bélico das duas nações que vão se envolver certamente na batalha do Armagedon, irmão? Certamente também estão envolvidos ali no Gog e Magog. Se comparar com o Brasil, coitado de nós, hein? Eu observei só o submarino. O Irã tem 28, quanto nós temos? Meu Deus, estão muito atrás, irmãos. Negócio tá... Ainda bem que o Brasil é um país quieto. Um país quieto de paz. Avança para mim para terminar.
Vocês perceberam ali? Aqui está em análise o poder bélico de duas nações que são inimigas de Israel. Agora bota todas as nações inimigas e soma todos esse poderio bélico. Todos os carros, todos os canhões, todo... Misericórdia, Deus. E como é que Israel consegue vencer essa galera toda ainda? Não é sobrenatural? Só Deus. Não tem explicação humana. Inimigos de Deus. Então Deus coloca uma nação pequena para ganhar tudo isso aí. É Davi contra Golias. Porque não adianta colocar, por exemplo, Israel, a maior potência do mundo. Não tem que buscar a glória de Deus aí. A graça é que eles sejam, né, limitados, mas poderosos por causa de Deus. E é maravilhoso, irmão. Quando a gente olha para a palavra e para a vida real, a palavra toma um gosto melhor, né, irmão? Você fica lendo a Bíblia como se fosse um conto, quando você tem experiências superficiais, lê a Bíblia com a realidade, aí você vai ver como é maravilhoso. A vida é a realidade, a Bíblia é a realidade, irmãos. Algumas realidades ainda não cumpridas. Amém? Traz para a realidade, traz para o dia a dia. Vamos terminar a lição. Isaías profetizou pelo Espírito de Deus eventos que só se cumprirão cerca de 2.700 anos depois, quando Jesus voltar, nos nossos dias. Alguns povos em redor de Israel desapareceram, sendo conquistados ou assimilados culturalmente por outras raças. Outros migraram para suas terras, cedendo seu território para povos estrangeiros. Para facilitar o entendimento da leitura bíblica, vamos analisar a correlação entre os povos do tempo bíblico e seu correspondente povo. Isso aqui só ajuda quando você lê lá, por exemplo, a Síria e fica pensando, que país é a Síria hoje? Entenderam? Existem alguns países que desapareceram, algumas nações que desapareceram. Por exemplo, os filisteus. Não se tem notícia. Quem está na faixa de Gaza hoje não é filisteu, viu, irmãos? Então tem que ter um pouco de conhecimento de que países que acabaram, que países que continuaram, para você poder fazer a correlação profética. Filisteus. Os filisteus desapareceram. Amém? Os filisteus originais eram oriundos da ilha de Creta, atravessaram o mar Mediterrâneo e chegaram na costa. Hoje não existem mais filisteus. Quem está lá são o povo de Gaza lá, é árabe e muçulmano. Ao longo de 2000 e tantos anos que passou, né, irmão? Um povo deixou de existir, outros ocuparam ali. A Síria, capital de Assur, hoje é o Iraque. A Babilônia, isso também uma parte do Iraque, né? As margens do Eufrates, Iraque. A Pérsia e os Medos, povo indo-europeu, o Irã, Edom, a Jordânia, o Egito continua o Egito, Misraim em hebraico. Etiópia, Cush, na sua Bíblia, atual Sudão. Moabe não existe mais. Os moabitas não existem mais. Jordânia. Síria, capital Damasco, que está lá em guerra civil até hoje. Arábia, Península Arábica, hoje constituída de vários países, né? Tem Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Omã, Catar. Na sua Bíblia ela fala da Arábia, mas entenda, depois de 2000 anos, são esses povos da atualidade que representam a Arábia bíblica. E Tiro, cidade fenícia do Mediterrâneo, é o atual Líbano. Avance para terminar, vamos lá. Já vimos que eles vão se dar bem, né, no futuro. Os não vão ser erradicados da terra. Os egípcios viverão no reino. Vamos terminar com essa passagem e vamos dar glória a Deus. Conforme vimos, o próprio Deus prometeu poupar os egípcios remanescentes à batalha do Armagedon e serão tratados dignamente junto com Israel e a Síria. Outro texto profético de Zacarias, tive que sacar Zacarias para esse estudo também, cita literalmente os egípcios como exemplo de povos que podem ou não resistir à ordem para subir a Sião. Aqui nesse texto de Zacarias, já é o reino estabelecido Jesus na terra. Amém? Aqui, pelo Espírito, se indaga, que ainda não aconteceu o futuro. Será que os egípcios ainda vão, os que sobraram, resistir a Jesus?
Pode acontecer que algum egípcio retire Jesus? Pode. É uma possibilidade, não uma profecia. Vamos ler todos? Verso 16 até o verso 19, estamos terminando. Vamos lá, queridos? Todos os que restaram, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei Jesus na terra, o Senhor, Zezé, para celebrar a festa dos tabernáculos. É obrigatório para todas as nações sobreviventes. Verso 17: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor Zezé, não virá sobre ela o quê? A chuva. Qualquer bolsão de rebeldia no futuro reino vai ficar debaixo da maldição, sem chuva. Aí ele cita nominalmente um povo. Vamos lá? Se a família dos egípcios, não está nem falando a nação toda, mas um grupo. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa do tabernáculo. Pergunta: por que eles não iriam se Jesus mandou vir? Porque eles não iriam. Jesus está na terra, está lá sentado no seu trono, e pode ser que alguns da família dos egípcios não vá, desobedientes a Jesus. Por quê? Não, essa é a consequência. Mas por que fariam isso? Rebeldia, coração mau, o que mais? Desobediência. O que eles criam antes? Algumas semanas antes de Jesus descer do céu. Alá, irmão. Eles têm que ser reeducados. Aí tem que ir para Sião para aprender a lei. Porque até aqui eles acreditam em Alá e não em Jesus e Deus Jeová. Talvez esteja tão enraizado no coração de alguns deles que não vou adorar Jesus, não vou celebrar a festa judaica. E se não for, maldição no lombo. Mas a inferência que eu quero fazer aqui é o seguinte: é possível que alguns egípcios não vão? Está aqui a possibilidade. Amém? Mas eles não serão uma bênção na face da terra? Não adorarão em 5 cidades no Egito? Adorarão. Nós temos que ver bolsões de resistência. Amém? Todo mundo entendeu? Verso 19, que ele vai terminar. Esse será o castigo dos egípcios que resistirem, né? E o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa do tabernáculo, que é obrigatória. É a festa da gratidão pela comida. Está comendo, deve a Deus essa obrigação. Amém? Todo mundo entendeu? É legal Deus usar o Egito como exemplo. Talvez alguns poucos dentre eles ainda sejam resistentes à nova ordem mundial do rei, mas a maioria cumprirá. Filipenses 2, 10 a 11. Fica de pé, igreja, vamos orar, vamos ler esse texto e vamos exaltar o Senhor pelo entendimento dessa manhã. Aprender um pouco mais sobre Deus controlando as nações. Maravilhoso demais, irmão. Isso aqui, cada vez que eu vejo palavras como essa, eu fico fascinado com Deus. Não tema o que há de acontecer no contexto geopolítico. Não tema o que está acontecendo lá. Agora até o Japão pode entrar em guerra. Tem a disputa dos Estados Unidos com Taiwan. Tem tanta coisa acontecendo no mundo que pode precipitar numa guerra. Até mesmo a Rússia andou dando uns tirinhos assim, os tirinhos envesados, e caiu lá na Polônia. Para que o míssil da Rússia foi na Polônia? Já não basta a Ucrânia. Entendam, se a gente não cresce em Deus, irmão, ia ficar apavorado. Os homens são malucos. Mas graças a Deus eu creio em Deus, creio na sua palavra. E a palavra vai se cumprir, amém? Pastor, acabaram de sequestrar a sobrinha da Gisete. De quem? Sobrinha da Gisete, acabaram de sequestrar. Aí podia orar agora deste momento. Agora? Vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos ver se essa é verdade ou se é um blefe deles, né? Independente, erga as suas mãos, igreja. Como é que é o nome da menina? O nome da menina qual é? Sofia. Sofia foi sequestrada nessa hora. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Deus da nossa vida.
Deus da nossa salvação, nós clamamos. Vá, Santo, Deus Todo-Poderoso, Tu sabe o que está acontecendo. Tu sabe onde está a Sofia nesta hora. Clamamos, Deus, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai em socorro desta criança, meu Deus. Livra, Senhor. Tira da mão do inimigo, Senhor. Livra essa criança. Nós clamamos, Pai. Tenha misericórdia da família, dos pais dessa criança. Tenha misericórdia, Senhor. Ah, meu Deus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua bondade. Nós cremos no Teu amor. Vá ao encontro dessa situação aflitiva. Livra esta criança, meu Deus. Livra que nada venha acontecer com essa menina. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Clamamos, Deus. Traz notícia nova. Traz notícia do escape. Traz notícia do livramento. Em nome do Senhor Jesus. Cremos no Teu controle absoluto, Deus. Está tudo debaixo da Tua mão poderosa. Tu és o dom de todas as almas. Haveremos de ver a vitória. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Só podemos clamar, continue clamando em casa até ter notícia, irmão. Em nome de Jesus. Deus está no controle, eu creio nisso. E a palavra vai se cumprir. Vamos ler os últimos versículos e acabamos, tá bem? Vamos lá? Para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, povo santo? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está no controle. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não tem nada fora do controle do Senhor. Amém? Nós nos agitamos, ficamos preocupados, mas o Senhor está no controle. Creia nisso em nome do Senhor.